Fala pessoal, continuando aqui nossas aulas de Geografia Agrária. Agora vamos interpretar, vamos aprender a ler gráficos que envolvam concentração de terras, questão fundiária, o problema fundiário no país. Concentração fundiária, esse termo fundiário, ele se refere à posse da terra, sempre que você vê a palavra fundiário ou fundiária. E você vai encontrar no nosso material do Drive alguns gráficos, este gráfico aqui e este, Então vamos entender aqui como que nós interpretamos. O que você está vendo aqui é o tamanho das propriedades rurais, propriedades agrícolas. Esse HA significa hectares. Um hectare é uma área de 10 mil metros quadrados ou um estádio de futebol. Então você está vendo aqui, ele está comparando pequenas propriedades, de menos de 10 hectares, até esse nível aqui nós também podemos chamar de pequenas propriedades, 10 a 100 hectares, médias propriedades e grandes propriedades. Não vai chamar, por enquanto, de latifúndio, porque esse é um outro conceito. Por enquanto, prefiro que vocês chamem de pequena propriedade, média e grande. Então, como que a gente interpreta este gráfico aqui? Você está vendo que o verde significa o número de propriedades, a quantidade de propriedades. O vermelho é a área ocupada por elas. O que a gente observa aqui? Em números de propriedades, em quantidade de propriedades, está predominando a pequena propriedade. Então, nós temos em quantidade muito mais pequenas propriedades no país. Olha aqui a quantidade das grandes propriedades, um número bem pequeno. Quando a gente compara isso com o tamanho que elas ocupam, vamos olhar esse extremo aqui, As grandes propriedades, em número, em quantidade, uma quantidade muito pequena, e a área que ocupa a área agrícola do país, a área agropecuária, é gigantesca. A comparação que a gente pode fazer aqui, pega os 20 colegas da nossa sala, o gráfico está dizendo o quê? Que um ou dois colegas são donas, são proprietárias de áreas deste tamanho aqui. Então o gráfico, o que você tem que observar no gráfico? O gráfico está mostrando uma desigualdade, uma concentração de terras, uma concentração fundiária no país. A mesma coisa, este outro gráfico está dizendo a mesma coisa, só são gráficos circulares ou gráficos de pizza, mas ele está dizendo a mesma coisa do que esses gráficos aqui verticais, de colunas verticais. Como que a gente observa aqui, vamos olhar também para os extremos. Olha só, 10 a 100 hectares, as pequenas propriedades, em quantidade, do lado esquerdo a gente está vendo a quantidade dessas propriedades. Percebe que as duas primeiras categorias aqui, que a gente está chamando de pequenas, tem uma grande quantidade de propriedades rurais, propriedades agrícolas. Quando a gente olha a área que elas ocupam, é uma área muito pequena. Dá uma olhada aqui desse lado. Fica mais fácil observar o extremo. Vamos olhar para essa categoria aqui, que são das grandes propriedades. É o mais branquinho aqui no gráfico. Então, as grandes propriedades, em quantidade de estabelecimentos, você só tem 1,6%. E olha a área que essas grandes propriedades ocupam. Nesse gráfico aqui, fica mais fácil você olhar então os extremos, Quantidade de propriedades e a área ocupada por elas. Observa a imensa desigualdade e a imensa concentração de terras no país.